Essa palavra não é para aquele que se converteu ontem, que chegou agora na igreja, mas eu estou falando para crentes que já discerniram a vontade de Deus, que já entenderam quem é Deus. E a Bíblia fala que uma das características da maturidade cristã é aquele que compreende a palavra da justiça. E eu posso me alegrar com isso, porque eu sei que o que nós falamos aqui, o que nós ministramos muito é a respeito da justiça. E você já deve saber que a justiça, quando Deus se refere a ela, não é a justiça do homem, não é a justiça que é adquirida pela obediência da lei de Moisés, mas é a justiça de Cristo Jesus que nos foi entregue. Então, o sinal, a Bíblia fala, da maturidade cristã é a compreensão da justiça. Aqueles crentes que ainda estão buscando a aceitação de Deus através do seu desempenho, através de fazer coisas para Deus, são crentes que ainda vivem numa infantilidade cristã, né? Você sabe, crianças ficam o tempo inteiro buscando a nossa atenção, né? E papai, eu quero isso, papai, olha aqui o que eu fiz, né? E aí mostra uns rabiscos, né? Um dia desse, minha filha, papai, ok, tá bom, filha, posso ir então? Falei, opa, peraí, o que você pediu mesmo? Mas crianças estão o tempo inteiro buscando essa atenção, essa afirmação dos pais, mas filhos maduros, eles já têm consciência de quem eles são, eles já têm consciência da missão, e eles começam também a fazer de acordo com o que se espera deles, né? Tem pessoas que precisam o tempo todo ouvir, não, que é filho de Deus, será que Deus me quer, Deus não me quer, Deus me ama, será que não? Eu fico pensando, Jesus Cristo ouviu uma única vez no ministério dele que ele era filho de Deus. Quando ele foi ser batizado lá no Rio Jordão, a Bíblia fala que os céus se abriram, uma voz falou, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E foi só. Talvez lá no Monte da Transfiguração, novamente aquela voz fala, mas não foi para Jesus, foi para Pedro, né? Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Deus estava falando com Pedro, mas Jesus ouviu apenas uma única vez, foi suficiente para que ele entendesse a identidade dele, entendesse o propósito. Então, a maturidade cristã, ela vem do entendimento de que nós sabemos quem nós somos, amém? Sabemos que fomos aceitos por Deus, e não por causa do que nós fazemos, porque se fôssemos aceitos pelo que nós fazemos, ainda seria algo em aberto, né? Você não terminou sua vida, você ainda tem um destino. Hoje você pode estar fazendo tudo certo, né? Misericórdia, amanhã você podia estar em outro lugar, sua vida seria em aberto, mas veja, o que nos define é algo que já aconteceu, por isso é imutável. Nós somos aceitos por causa do sangue do Senhor Jesus. Nós somos declarados justos, porque a justiça de Cristo foi colocada sobre nós, da mesma forma que o nosso pecado foi colocado em Cristo na cruz, né? Interessante que o irmão uma vez perguntou, não, pastor, eu não entendo, como que a justiça de Deus foi colocada em mim? Eu falo, você acredita que o seu pecado foi colocado? Porque isso ninguém duvida, né? Você acredita que o seu pecado foi colocado lá na cruz em Jesus? Sim, acredito. Foi do mesmo jeito, só que inverso. Do mesmo jeito que seu pecado foi colocado em Jesus, a justiça de Jesus foi colocada em você. Agora, por que você não acredita? Porque você não enxerga. Você fala, eu sei, pastor, que você fala que eu sou justo e tal, mas eu sei aí que eu faço coisa errada, que às vezes, né, não é todo dia que eu estou bem-humorado, que as coisas dão certo. Às vezes um filisteu me dá uma fechada no trânsito e o negócio não sai desse jeito. Mas deixa eu dizer, isso não muda a sua posição espiritual. Não é o que nós fazemos que nos define, sabe? Assim, isso é tão claro na Bíblia. Quando você vê, por exemplo, lá na Páscoa, né, quando você tem quando o anjo da morte vem executar o juízo de Deus, né, sobre todo o povo no Egito, e Deus manda que o sangue fosse colocado nos umbrais da porta, né, e as famílias ficavam dentro da casa, mas o sangue não era visto por quem estava dentro, o sangue era visto por quem estava do lado de fora. Você precisava crer que o anjo ia enxergar aquele sangue. Você não precisa enxergar, mas Deus está enxergando. O mundo espiritual está enxergando o sangue de Cristo sobre a sua vida. Por isso a Bíblia fala que o justo, ele vive pela fé. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Amém?
O reino dos céus já foi estabelecido. Jesus ele falou, é chegado o reino dos céus. Agora, o reino dos céus ele não é um local geográfico, os irmãos entendem? Os fariseus perguntaram para Jesus, mas você fala que você é rei, onde é que está o seu reino? E Jesus fala isso, meu reino não é geográfico, mas o reino de Cristo é um ambiente espiritual. Agora não pense, irmãos, que por ser algo que você não vê, que não é real. É muito mais real. A Bíblia fala que o mundo espiritual ele é mais real do que esse mundo físico, porque ele precede esse mundo físico. E todas as coisas que existem aqui foram criadas primeiro no mundo espiritual. Então, se esse reino foi estabelecido, a única forma de você desfrutar desse reino é acreditando aquilo que a Bíblia te conta a respeito desse reino. Porque apesar de você não enxergar, ele existe. E se você acredita, você começa a se mover, não mais no natural, mas você se move no mundo espiritual. Amém, irmãos? Então a maturidade, irmãos, ela tem a ver com a nossa identidade. Você entender o que é a justiça e você entender propósito. Deixa eu dizer, somente filhos maduros cumprem propósito. Crianças não entendem o que é propósito. Crianças se preocupam apenas em satisfação de desejos imediatos. E infelizmente você vai ver isso na igreja, pessoas que apenas estão preocupadas com desejos imediatos. Isso é um sinal da infância espiritual. Mas qual que é a marca da fase adulta? É aquele que se preocupa com o propósito. Certa vez eu ouvi uma frase, não é bíblica, uma frase, mas uma frase muito certa. Diz o seguinte: crianças fazem o que querem, adultos fazem o que é preciso. Então o adulto é aquele que consegue deixar de lado aquelas emoções imediatas, né? Os desejos imediatos, e colocam diante de si aquilo que é o propósito de longo prazo, né? Preferência temporal do adulto, ela é maior do que o da criança. A criança é imediatista. A criança ela acorda e o dia está friozinho, o cobertor está gostoso, a cama fala, não, eu não vou na igreja hoje, né? Porque está gostoso aqui. Mas o adulto ele entende que ele precisa daquele alimento, que ele precisa ir, ele precisa do compromisso cristão, e ele simplesmente levanta e vai. Então, quando nós falamos de cristãos maduros, e por que é importante nós sermos maduros, irmãos? Porque o projeto de Deus é esse, filhos maduros. A Bíblia fala que a ardente expectativa da criação é pela manifestação dos filhos maduros de Deus. Filhos criança, eles não conseguem cumprir propósito. Eles ainda estão numa fase onde eles apenas estão se descobrindo, né? E aí existe todo o investimento das trevas para que os filhos não amadureçam. Por quê? Filhos criança não oferecem perigo para o inimigo. Filhos que são criança não cumprem o projeto do pai, não avançam. Estão o tempo inteiro ali só vivendo a vida deles, né? A percepção de mundo deles é só em volta deles. E isso é interessante porque eu não lembro, acho que foi na minha adolescência que eu comecei a enxergar o mundo, não do ponto de vista meu, mas o mundo por si só, e eu como parte de um sistema que não girava em torno de mim. E a vida cristã não gira em torno de nós, gira em torno de um propósito que é muito maior. Por isso que a Bíblia fala que antes da fundação do mundo, o Senhor, né, nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, para andar segundo um propósito. Ou seja, existe um propósito, um projeto de Deus muito maior do que a nossa vida individual. E aí Deus ele idealiza que você faça parte desse projeto. E você discernir esse projeto de Deus é o que vai determinar a sua maturidade. É o que vai determinar você poder trocar uma ideia com Deus de uma forma adulta e conversar com Ele. E ouvir coisas que talvez só adultos estejam preparados. E poder ser usado por Deus como alguém maduro na fé. E esse é o projeto de Deus para nós como igreja. E na vinda do Senhor Jesus Cristo, você seja tratado também como um adulto. Porque a Bíblia fala que o Filho do Homem virá na glória do seu Pai e vai recompensar cada um segundo as suas obras.
porque só filhos adultos têm obras diante de Deus. E a Bíblia fala que nós vamos um dia reinar com Cristo, mas você acredite em mim, irmãos, vão reinar aqueles que são maduros. Ah, mas os filhos imaduros, o que vai acontecer? Eles vão continuar lá. Você sabe, tem pessoas que acham que a morte tem algum poder sobre as nossas vidas, né? O cara morre, ele é promovido, igual militar, né? Militar, se ele é sargento, ele morre, ele vira subtenente, ele ganha uma promoção. Mas a morte, pelo menos do ponto de vista espiritual, não vai promover ninguém. O cara acha que ele é infantil aqui, ele vai morrer e vai surgir lá no céu como alguém maduro. Não, não funciona assim, irmãos. O tempo de crescer, de avançar, é agora. Aquilo que você determina nessa vida vai determinar o seu destino eterno. Por isso nós temos uma vida para escolher de que forma nós vamos lidar com Deus. Se você vai ficar do lado das crianças, onde você sabe, as crianças são dependentes de todas as coisas, mas os filhos maduros, as pessoas que amadurecem, elas têm autonomia. Isso para mim é tão claro. Quando você olha, por exemplo, o povo de Deus lá no deserto, e você sabe, deserto é um tempo na vida de todo crente. E tem gente que acha assim, que é para você passar a vida inteira no deserto. Não é regra para todo mundo. Você é quem diz o tempo de deserto. O povo do Egito, o povo hebreu ficou 40 anos no deserto. Mas Jesus ficou só 40 dias no deserto. Então é você quem determina esse tempo. Mas é um tempo de criança, né? Deus, ele dava o alimento, né? No deserto você não planta, você não colhe. Mas Canaã aponta para a maturidade cristã. E lá em Canaã, o povo de Deus plantava, o povo de Deus colhia, o povo de Deus podia armazenar em celeiros, porque esse é o padrão da maturidade cristã, não é essa dependência infantil de Deus. Então, o desejo do Senhor é que nós, nessa vida, venhamos a crescer, a discernir, primeiramente, quem nós somos, entender a justiça, né? Espero que isso não seja mais um impedimento para você, mas uma vez que você entendeu a respeito de quem você é, você agora vem a discernir qual o projeto de Deus para você. Amém? E aí, nós temos isso aqui muito claro lá em João 21, no verso 15, quando Jesus vai conversar com Pedro. Pedro talvez dos discípulos fosse o mais infantil, no sentido da sua impulsividade. Mas aqui Jesus finalmente chega para Pedro e quer ter uma conversa de adulto com ele. E o assunto é um assunto bem difícil. Jesus fala, a Bíblia diz assim, depois de terem comido, perguntou Jesus, isso aqui é Jesus depois de ressurreto, irmãos. Depois de ter ido para a cruz e aparecido para os discípulos. Então, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeiros. E tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Agora olha o que Jesus fala no verso seguinte, em verdade vos digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Até aí, irmãos. Jesus está falando, olha, quando você é novo, você faz o que você quer, mas é o sinal da velhice, da maturidade espiritual, é você se submeter à vontade de Deus.
Até aqui, Pedro, você foi você, mas eu quero dizer que o sinal de um ancião na igreja, de alguém que é maduro, é alguém agora que vai deixar a sua vontade, porque Jesus ele falou, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, vem e segue-me. Não é mais o caminho que você escolheu para você, mas agora você entendeu o que é melhor, e o que é melhor não é o que você escolheu, mas é o que Jesus escolheu para você. Então Pedro está dizendo, o sinal, o verdadeiro da maturidade, você se tornar alguém, um ancião espiritualmente falando, é que agora você vai se submeter à vontade de outro, você vai se submeter à vontade do Espírito Santo de Deus. Você sabe, irmãos, quanto mais a posição, quanto mais o lugar onde você estiver mais alto, mais você é submisso. As pessoas que às vezes ficam olhando para cargos e para posições e ficam desejando aquilo, você sabe, é uma tremenda tolice, porque quanto maior a posição da pessoa, mais responsabilidades ela tem. Ela não está ali por acaso. Quanto mais, onde ela está, eu estava vendo essa semana, um avião que aconteceu lá no Canadá, que ele foi pousar e ele flipou, virou de cabeça para baixo, upside down. Quem viu essa notícia? E você sabe, todo mundo sai correndo, o capitão tem que ser o último a sair do avião. Ele não pode sair enquanto todos não tiverem saído. Teve uma outra situação também, um outro avião que pegou fogo. O piloto e o copiloto são os últimos a sair, porque eles, que são os cabeças, eles têm a maior responsabilidade de todas. Então, o sinal de alguém que tem uma alta posição no reino, qual que é? É a maior responsabilidade, é a maior submissão a Deus. Quanto mais nós somos submissos a uma liderança espiritual, mais alto nós somos colocados. A Bíblia fala que Jesus, ele se humilhou até a morte de cruz. Por isso o Pai o exaltou e colocou nele, deu um nome acima de todo o nome. Amém? Então aqui Jesus está dizendo, Pedro, eu não sei, você era um pescador, você vivia a sua vida do seu jeito, mas eu quero dizer que a partir de agora eu vou falar com você como um adulto. E você não vai mais escolher para onde você não vai mais decidir a sua vida, mas você vai fazer aquilo que é o meu propósito. Se você quiser ser um adulto no reino, você vai fazer o propósito que eu tenho para a sua vida. E o que Jesus fala para Pedro aqui é algo que ecoa desde lá do Éden, que é a vontade de Deus. Ele fala, Pedro, se tu realmente me amas, você vai cuidar das minhas ovelhas. Você sabe, irmãos, tem pessoas que desfrutam de muita intimidade com Deus. Eu já vi pessoas assim de oração que são muito dedicadas a Deus, dedicam horas e horas de oração, tem muita intimidade, tem palavras de conhecimento, de revelação, mas são pessoas que vivem por vezes isoladas. E às vezes a gente é tentado em pensar, nossa, essa é uma pessoa muito madura, é tão madura que nem conversa com as pessoas mais. Eu sou do tempo que crente maduro não podia rir, rir era sinal de carnalidade. E você sabe, a gente fica olhando essas pessoas e fica assim, nossa, é muito maduro, olha, nem ri mais. E você sabe, irmãos, eu não duvido da intimidade dessas pessoas, porque para você ser íntimo, você pode ser uma criança íntima. Você sabe, eu sou muito íntimo dos meus filhos, mas o verdadeiro sinal de maturidade não é você ser isolado, mas é você cuidar das ovelhas, é você estar cuidando das pessoas que Jesus te confiou. Sabe, a Bíblia fala que esse é o sinal verdadeiro de amor a Deus. Eu amo demais Jesus, então cuida do seu irmão. Não quero saber do meu irmão, só gosto de Jesus. Não, então você ainda não entendeu o amor. Está me entendendo, irmãos? A intimidade, ela é essencial, ela é uma bênção, mas ela não é sinal de maturidade. Você pode ter pessoas íntimas, apaixonadas, que amam a Deus, mas o verdadeiro sinal de maturidade e crescimento espiritual são aquelas que cumprem o propósito de Deus, aqueles que fazem a obra. Então, veja, Jesus, ele
ele veio, ele salvou o homem e ele estabeleceu uma maneira de salvar a humanidade. Jesus estabeleceu a igreja. Da mesma forma que Eva foi tirada de Adão, a igreja foi tirada de Jesus. E agora Jesus, ele entrega nas mãos dos seus discípulos a responsabilidade. Aqui está uma palavrinha: responsabilidade de cuidar da igreja dele. E ele fala que o sinal de amor, né, você sabe, tem gente que acha que o sinal de amor é dar tudo. Mas a Bíblia fala que se você der tudo e não tiver amor, de nada vale. O verdadeiro sinal de amor é você cuidar dos interesses, né? E eu assim, sem falar não quero falar a palavra igreja, não quero que você misture com institucional, mas a igreja você entenda a comunidade dos santos, daqueles que foram salvos, daqueles que foram alcançados pelo amor de Deus. E então o verdadeiro sinal de maturidade é você cuidar dessa igreja que foi gerada em Cristo, pela qual Cristo Jesus morreu. Amém? Então a primeira coisa, nós precisamos ter revelação da igreja. Sabe, quando Jesus pergunta para os seus discípulos: olha, quem estão dizendo aí que é o Filho do Homem? Né? Quem que eles estão dizendo que eu sou? Né? E aí Natanael falou: estão dizendo aí que você é um profeta. Aí Filipe: não, estão dizendo que você é João Batista. Outros estão dizendo isso. E Pedro fala o que para Jesus? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você sabe, Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo significa o Salvador, o Redentor. Então Pedro falou: tu és o Cristo, você é o Salvador. Sabe, ninguém tinha falado isso. E Jesus fala: bem-aventurados é, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue quem te revelou. Ou seja, isso não é fruto da sua mente, mas foi o Espírito de Deus que te falou. Então ele tem a revelação que é a porta de entrada da vida cristã. Agora eu entendi, eu sou um salvo. Quando você tem o que é a salvação, irmãos? É ter a revelação de quem é Jesus. Não Jesus como mestre, sabe? Tem muito crente aí que não tem revelação de Jesus. Você pergunta para ele: o que é Jesus? Não, Jesus foi o mestre. Igual o fariseu achava, igual Judas. Judas chamava Jesus de mestre, né? Não, ele foi um bom homem, né? Assim que os espíritas falam, né? Não, Jesus foi um bom homem, um exemplo. Não, o Jesus que salva é o Jesus que é salvador. Porque o mestre ensina. Jesus não veio te ensinar a ser salvo. Está entendendo? Quem vê Jesus como mestre ainda está tentando aprender como é que faz a ser salvo. O cara vem para a igreja: pastor, o que eu posso, o que eu não posso fazer? Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Como é que eu tenho que fazer para ser salvo aí na sua igreja? Cadê a lista do pode e não pode? Mas é assim, irmãos, que a gente é salvo? Irmão, você não é salvo pelo que você faz ou deixou de fazer. Você é salvo porque Jesus veio e estendeu a mão para você. Porque pode e não pode, ninguém deu conta até hoje. E não vai ser você que vai dar. Entendeu? E ainda que você der conta, o que você já fez já lascou. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Tudo bem, daqui para frente, se você não errar, e o que você fez lá atrás? Fica como? Entendeu? Então, mas o Jesus mestre é isso, é aquele que ensina você. Claro que eu aprendo com Jesus, mas no quesito salvação, ele não vem me ensinar a ser salvo. A lei já ensina a ser salvo, irmãos. A Bíblia fala que a lei é perfeita. Então, quem quer ser salvo não precisa vir Jesus. A lei já está dizendo como é que é. Que lei que é essa? São os 10 mandamentos e mais as 603, né? Porque são 10 mais 603, são 613 leis, mandamentos, ordenanças, leis cerimoniais. Está tudo lá, Levíticos, né? Lá em Deuteronômio, você vai encontrar. É só você seguir, só isso, irmãos. Seguiu, acertou as 600, não pode errar nenhuma, tá? Porque a Bíblia fala lá em Tiago: se você for errar em um aspecto da lei, você é réu de toda ela. E é umas leis assim,
Já comeu camarão? Vixe, não vai para o céu. Você misturou algodão com linho na sua roupa? Sorry, não vai poder entrar no céu. É engraçado, irmãos, porque tem gente que quer cumprir a lei, mas só quer cumprir o sábado, não roubar, não matar, não mentir, não fumar, não beber, tô salvo. Não é isso não, filho. Você acha que é assim? Até eu conheço muito ímpio que não mata, não rouba, que não mente, muito. E não é salvo, porque não é isso, né? Eu tinha um pastor que eu conhecia, ele tinha uma cachorra. Ele falou, minha cachorra não mente, não mata, não rouba, não faz, mas ela não vai para o céu. Porque não é isso que faz alguém. A cachorra dele, a nossa foi. Lá ela descobre. Deixa ela pensar assim. Essa não era salva, ela não aceitou o apelo. Mas irmãos, Jesus ele não veio te ensinar nada, irmãos. Não veio ensinar a lei. Porque a lei você acha que o fariseu não conhecia a lei? Não, Jesus ele veio te salvar. Ele veio fazer aquilo que você não dava conta. Então, o requisito primordial para você ser salvo é você dar conta, é você chegar à conclusão que você não dá conta. Porque enquanto você acha que você dá conta, você não vai pedir para um Salvador, você vai tentar. E foi por isso que o fariseu não entendia Jesus, porque ele falava, você está fazendo o que aqui, cara? Porque eu cumpro a lei. Eu faço tudo certo. O filho rico chegou para Jesus, olha, eu cumpro a lei. Aliás, já começou ruim, né? Bom mestre. Olha a visão do cara. E ele fala, eu cumpro a lei desde pequenininho. Ou seja, nunca desobedeci. Eu sou um bebê perfeito, uma criança perfeita, né? O que eu faço agora, né, para ser perfeito? Então, eles não achavam que precisavam de um Salvador, porque eles davam conta de cumprir a lei, apesar de que era mentira. Jesus expôs, eles não entenderam, mas Jesus falava, você está dizendo que você nunca matou ninguém, mas em verdade vos digo, só quem odeia o seu irmão, ele é um homicida. Será que nunca ninguém matou ninguém aqui? Não precisa responder, senão você vai... Não, pastor, todo dia só eu mato um. Eu nunca adulterei. Nunca adulterei. Ele falou, se você já pensou numa mulher com uma intenção impura, você é um adúltero. Então o fariseu achava que cumpria a lei. E você sabe, todo aquele que vive no sistema legalista, ele começa a inventar essas mentiras para si. Porque ninguém dá conta. Eu lembro que nós fomos fazer um jejum lá no Brasil, e o jejum que a gente costumava fazer, você só podia tomar líquido num período de um dia inteiro, e uma refeição só sólida em cada período de 24 horas. Uma vez por dia só você podia comer, podia beber líquido, suco, chá, café. Aí chegou a notícia até nós que o irmão estava batendo feijão no liquidificador para beber. Mas isso é o legalista. Ele dá um jeito, porque ele não consegue, mas ele não consegue cumprir a lei, mas ele precisa ir para o céu, porque estou lascado se eu não for para o céu. Ele começa a inventar coisas para poder dizer que ele cumpre. Irmãos, nós precisamos chegar à conclusão, Jesus ele é o Salvador. Então Jesus, Pedro ele tem essa revelação, e é essa a revelação que nos dá a salvação. Sua vida cristã começa no dia que você entende que você não dá conta, que a única forma de você ser salvo é se Deus te der de presente. Por isso que a salvação é pela graça, ela é de presente, não por obras, para que ninguém se glorie. Então você entendeu, Pedro teve essa revelação. Bem-vindo à família. Você agora se tornou um novo convertido, um bebê na fé. Parou aí? Não. E aí Jesus fala o quê? Sobre essa revelação, nesse diálogo com Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ele fala, bem-aventurado Simão Barjonas, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o Espírito do meu Pai, e sobre essa rocha, sobre essa revelação eu vou edificar a minha igreja. Então, a experiência inicial de conversão, que já está difícil nos dias de hoje,
os irmãos entender que Jesus é Salvador e não mestre. Mas se você passou por isso, bem-aventurado é você. Agora eu vou te apresentar o meu projeto, que é a igreja. Entendeu? Então, o próximo passo de quem saiu da infância espiritual é agora entender o plano de Deus para a salvação do mundo. A Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, Cristo ainda anda sobre essa terra. Cristo ainda está fazendo as obras sobre essa terra. Cristo ainda está anunciando o evangelho sobre essa terra, através de mim e você. Amém, irmãos? E a solução para essa terra ainda é Cristo, através da igreja, que é o seu corpo nessa terra. Então, esse é o nível de quem sai da infância espiritual, de quem tem a experiência pessoal com Cristo, e começa agora a entender e a discernir. E Jesus ele fala, olha, o verdadeiro amor, se você realmente me ama, você vai se importar com as coisas que eu me importo. Porque você sabe, quem ama é aquele que se importa com o que você se importa. Eu quando comecei a entender o que é você liderar, né, dentro do contexto de igreja, você sabe, às vezes a gente tem modelos de líderes que são do mundo, né, que é o chefe. E o chefe ele está interessado na produtividade. Mas o líder cristão, o modelo é a paternidade, porque Deus estabeleceu pais e filhos espirituais. E o pai, antes de saber, de ver o que o filho tem que fazer, até porque o papel do pai é descobrir o potencial do filho, mas ele quer saber o que importa para o filho. Sabe? E é você saber o que é importante para aquela pessoa que você está cuidando. Então, se Jesus está dizendo, se você realmente me ama, se você gosta de mim, você já perguntou para mim o que eu gosto, o que está no meu coração, o que é importante para mim? E aí eu posso dizer para você que o que é mais importante para Jesus é a sua igreja, porque foi por ela que ele morreu. É tão importante que por causa da igreja Jesus morreu. E ele fala, se tu me amas, então você vai cuidar disso. Você vai se envolver. Você vai agora deixar o seu projeto. Eu sei, Pedro, você queria montar uma grande companhia de barcos e de pesca. Você já tinha feito o leasing de um barco lá e tomado um empréstimo, ia empreender, ia começar a exportar peixe lá para Éfeso. Então, não, mas agora você vai deixar de lado isso. Porque depois que você se tornar velho, você estenderá as mãos e outro cingirá, e este levará para onde você não quer ir, ou seja, o seu desejo passa a ficar de lado, e agora você se tornou um escravo da vontade de outro. Você se tornou um escravo da vontade de Deus. Esse é o verdadeiro sinal de maturidade, é a submissão à vontade de Deus. Sabe? E esses que se tornam maduros, que entenderam e discerniram e perceberam aquilo que está movendo no coração do Pai, são os filhos que vão reinar com Cristo. São os filhos maduros, aqueles que deixaram que entenderam que o mundo não gira em torno deles, mas que eles fazem parte de um projeto maior que Deus nos chama. E a esses o Senhor tem guardado a sua herança, tem guardado a sua primogenitura. Eu falei que domingo passado que dos encargos do primogênito era cuidar dos outros irmãos. Sabe, esse é um sinal de maturidade. E aqueles que vão receber a primogenitura da parte do Pai vão ser aqueles que vão governar com Cristo. Você sabe um exemplo na Bíblia, né, que aponta para isso? José no Egito. José tinha 11 irmãos. Você que acha que vai ser todo mundo igual. Não, José governava sobre os seus irmãos. Eram irmãos, mas José governava sobre eles. Sabe, essa é a recompensa para aqueles filhos que são maduros, para os primogênitos. Então, irmãos,
O convite que Deus nos faz hoje é para que nós nos atentemos para a sua vontade, que a gente se envolva naquilo que é o projeto dele para as nossas vidas e que nós venhamos a viver como filhos maduros, cuidando das coisas que são do Pai. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé. Pastor, como é que eu posso fazer isso? Sabe, tudo é através da igreja. A Bíblia fala que nós vamos ser julgados pelas obras que nós fizemos através do corpo. Tem uma coisa que Deus não gosta, é a independência. Nós fazemos tudo debaixo de submissão e autoridade. Cristo é o cabeça e Deus vai estabelecendo líderes, lideranças, pais espirituais. E a maneira como cada um aqui pode servir é se encaixando nessa estrutura, fazendo aquilo que você pode servir. Você sabe, para Deus não existe talvez coisas, não, fulano, ministérios que apareçam mais do que outros, mas o que importa para Deus é submissão à liderança, é submissão à autoridade. Não importa o que você faça, se você é alguém que anda em conjunto com a sua liderança, conectado com a vida da igreja, isso é o que conta, sabe? E através da igreja, o nosso projeto é alcançar muitas e muitas vidas, trazer essas vidas e cuidar delas. Você sabe, naquela parábola do samaritano, em que esse samaritano, ele é roubado por salteadores, e aí passa o sacerdote, não faz nada, passa o levita, não faz nada. Jesus pega esse samaritano, leva ele para uma hospedaria. Você sabe, ali fala da igreja, as pessoas que o Senhor tem resgatado, Ele traz para a igreja, para que sejam curadas, para que sejam tratadas e para que elas possam se recuperar. Esse é o nosso papel como igreja, amém? E o nosso papel como individual é colaborar para esse propósito eterno do Senhor. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos.